Olá, amados irmãos, amadas irmãs, todos familiares e seguidores do canal Domingo com Maria. Com muita alegria que nós viemos aqui hoje nesse domingo, que queremos saber de Franciel, que domingo hoje nós celebramos. É isso, amados irmãos, boa noite. Nesse processo de gestação, onde a igreja, como mãe, nos vai gestando até que a gente chegue e dá à luz, e esse processo de dar à luz é nada mais, nada menos do que ser outro Cristo. Estamos no quinto domingo do tempo de Páscoa, e a igreja nos convida a meditar o Evangelho do texto do livro de São João, do capítulo 15. E aí vai estar relatando agora a imagem de Jesus Cristo como a videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira verdadeira e o seu Pai é o vinhador. E a nós, que nos toca nesse Evangelho, que Jesus diz que nós somos nesse Evangelho, vai dizer que nós somos os ramos. E seguindo esses domingos que nós viemos meditando, onde Deus nos mostrava que Ele era um Deus vivo e não um Deus que ficou na história, no passado ou nas Escrituras só, mas é um Deus vivo que quer relacionar conosco. Vimos no domingo passado que Deus se apresentava, nosso Senhor Jesus Cristo, como o bom pastor. E aí, vimos aí que desde essa perspectiva, esse bom pastor que vai mostrar como ele, pelo seu sacrifício, leva essa beleza onde se manifesta no cuidado das ovelhas. Nós também queremos saber hoje, e quero perguntar a Franciel, que aspecto de beleza podemos encontrar nesse Evangelho da videira verdadeira? É isso, amados irmãos. Eu tive fazendo uma relação, não sei se vocês já viram esse filme, sobre a vida de São Francisco, está no YouTube completo. Se chama Irmão Sol e Irmã Lua. E é interessante porque o autor, o diretor desse filme, antes tinha escrevido outras novelas, e uma dessas novelas que ele escreveu foi Romeu e Julieta. E é interessante porque essa novela, no ano em que ele escreveu, foi colocada entre as novelas que eram os filmes que eram vistos como filmes pornográficos, ou seja, é um conteúdo proibido. Moralmente não era bem visto naquele tempo, né? Bem, foi colocado classificado como esse tipo de filmes. E é interessante porque esse mesmo autor, esse mesmo diretor, escreveu esse filme, como eu estou falando, sobre a vida de São Francisco de Assis. E tem uma relação aí entre esses dois filmes. Porque, como eu falei, nessa relação entre Romeu e Julieta, um pouco acaloradas, ele transferiu essa mesma relação para São Francisco e um leproso. Só que não num contexto sexual, claramente, mas aqui São Francisco encontra na sua vida uma dificuldade. São Francisco encontra na sua vida um degrau que ele não estava conseguindo passar. São Francisco, nesse chamado, nessa vocação que ele tinha, de ver a Jesus Cristo no pobre, de amar a Jesus Cristo que habitava nesses pobres, São Francisco se depara com a doença da lepra. São Francisco se depara com essa enfermidade que apodrece o corpo do homem, que faz os seus membros cair e que faz com que o corpo humano tenha esse mau olor. Então, São Francisco, se encontrando nessa dificuldade, um dia ele se encontra com um leproso e o que São Francisco faz? São Francisco dá um beijo nesse leproso. São Francisco consegue passar por em cima dessa dificuldade e consegue amar a essa criatura, ele consegue ver a Jesus Cristo nesse leproso. Isso parece ser tudo muito romântico, mas isso nos relaciona de forma direta com as leituras. Porque na leitura de São João, agora no Evangelho que corresponde a esse domingo, vai falar que Jesus Cristo é a videira e que seu Pai é o vinhador. E que os seus discípulos já tinham sido purificados pelas palavras que ele tinha dado para esses discípulos. Mas é interessante ver que essa purificação que
que Nosso Senhor tinha dado aos seus discípulos não deve ser vista como uma purificação primariamente moral. Por que não deve ser vista primariamente moral? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é interessante ver o contexto, porque Jesus Cristo aqui está na instituição da Eucaristia, está na Santa Ceia. Jesus Cristo aqui está estabelecendo a Santa Missa. E os discípulos que estão aí são os primeiros bispos, os apóstolos. E Nosso Senhor, como a gente sabe, Nosso Senhor vê o presente, o passado e o futuro. E vendo o futuro, Nosso Senhor saberia claramente que esses discípulos que estavam em sua frente o iam traí-lo, que muito desses ia abandonar. De fato, somente São João ficou no pé da cruz. E ficou aí unicamente porque estava apoiado nessa coluna que é Nossa Senhora. Então, esse amor que Nosso Senhor tem pela humanidade, esse amor que Deus tem por nós, não é um amor que parte primariamente de uma pureza no sentido moral. Porque hoje a espiritualidade está cheia, impregnada com essa forma de ver as coisas. Ver as coisas tudo desde uma perspectiva moral. Tudo para as pessoas hoje é branco e negro. Ou é pecado, ou não é, ou é pecador. Ou seja, nós vemos que às vezes o Franciel falava moral, muitas vezes nós pensamos, mas que pode ser moral? Moral, por assim dizer, no tempo mesmo, quando eu tive vamos dizer, uma conversão inicial, vivia nessa mentalidade, o que eu estou fazendo? É pecado ou não é pecado? E quando eu pequei, como Deus me vê? Deus me vê o desgraçado, Deus me vê o Antônio, o pecador, e já era esse Antônio para mim. O que eu estou fazendo? É certo ou errado? Ou seja, era uma dicotomia de vida que não sabia, de certa forma, como me relacionar com Deus dessa forma. Ou seja, a minha visão era que Deus só estava grato comigo ou só me olhava quando eu estava na graça. Melhor dizendo, quando eu estava sempre fazendo tudo bem. Mas, obviamente, quando caía no pecado, não é que Deus me olhava e dizia, ai, que bom filho. Não, Ele me olhava com um olhar de misericórdia. Assim como Jesus, pelo que bem meditou Franciel, olhava para Pedro, para Judas, aqueles que vimos que o traiu de modo mais direto, não olhava tipo, esses vão me trair, então eu não vou dar esses dons para ele. Eu não vou dar a Pedro o dom de ser apóstolo. Eu não vou dar a Judas também esse dom, porque vão me trair. Não, Deus não olha, por assim dizer, com esses olhos de julgador. Ele mesmo sabendo que ia trair, ele agia com amor. Assim é como Deus, nesse evangelho, como o Franciel bem está dizendo, tem esse olhar que passa muito mais além dos atos exteriores. E, obviamente, essa parte é como uma outra visão de ver esse Deus vivo. Esse Deus bom pastor e agora esse Deus vinhador, ao mesmo tempo, o Deus Jesus Cristo, a verdadeira videira. E por isso que é muito profundo ver desde essa perspectiva. E quero dar um passo mais. Vai dizer no Evangelho que o vinhador, Deus Pai, poda as ramas para que dê mais frutos. Aqui trago a imagem de um escultor, Leonardo da Vinci, que dizia que há tipos de artes. Há artes, por exemplo, a iconografia, que é a pessoa coloca as pinturas no quadro. Há outras artes que a maioria delas são colocar, impregnar a imagem em alguma escultura, ou seja, em algum quadro, em alguma imagem. Só que tem outra modo de arte que é tirar o que está de sobra. E é o escultor. Escultor é aquele que, por exemplo, antigamente, até hoje, com cinzel, em uma pedra de mármore, ia tirando o que está de excesso para encontrar ou formar aí uma imagem perfeita, uma bela imagem.
Assim também nós vemos aqui que, outro exemplo, quantas vezes a gente pode pensar nas mulheres ou nos homens que para um pé de rosa, daquela rosa esplêndida, tem que podar as folhas, porque senão essas folhas chupam a energia, a seiva que iria para essa flor, para ser aquele botão lindo. Por isso que tem que ir podando. Assim é como Deus Pai, ou nosso bom Deus, faz conosco. Quando Ele nos poda, justamente não é por uma poda para nos fazer sofrer, porque é o que podemos pensar, né? Quando vem uma perseguição ou o que seja, pensamos que só vemos de uma forma negativa, mas não. Quando acontecem essas coisas em nossas vidas, nós unidos a Jesus Cristo, a videira verdadeira, todas essas podas que nos vêm é para fazer-nos crescer e ser mais, ou seja, ir crescendo nessa imagem e semelhança com Cristo. É isso, como o Antônio bem falou, essa forma com que Deus nos olha. De fato, o Padre Paulo Ricardo, a quem tenho muita gratidão, porque penso que como é conhecido como o pároco do Brasil, e é interessante porque ele tem um livro que ele escreve, esse olhar que cura. E é exatamente esse é o ponto. A gente não deve se aproximar com Deus desde uma perspectiva, como o Antônio falava, mecânica ou calculista. Quanto menos eu peco, mais Deus me ama. Quanto mais boas obras eu faço, mais Deus me ama. Quanto mais puro, quanto mais modesto eu sou, mais Deus me ama. Esse é um modo de relacionar-se com Deus que demonstra a grande enfermidade dos nossos tempos, tanto do catolicismo e, logicamente, que vem do protestantismo. Essa cultura, esse modo, esse medo de se aproximar da grandeza de Deus, esse medo que muitas vezes nos trava, porque ao olhar para essa beleza, ao olhar para essa grandeza, ao olhar para esse poder de Deus, logicamente que a nossa natureza se retrai. Logicamente que a gente tem medo de se aproximar desse Deus, e foi isso que passou no Êxodo. Quando Deus se manifesta na montanha, se manifesta com fogo, com raios, com trovão, com essa nuvem esplendorosa, o que o povo fizeram? Vai tu, Moisés, porque a gente tem medo de se aproximar desse Deus. Então, a nossa perspectiva de Deus é o que muitas vezes faz com que a gente retroceda diante de Deus. E aqui nessa leitura, Jesus Cristo demonstra esse olhar que cura. Eu já os purifiquei pelas palavras que eu os dei. E qual foi as palavras que Jesus Cristo deu para os seus discípulos? Esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue que eu entrego por vocês. Então, nesse ato de amor que Deus tem por nós, Deus que se entrega, Deus que quer nos purificar, mas uma purificação que nasce do amor, dessa relação profunda. Porque somente um amor verdadeiro, somente o amor tem poder para mudar nós, primariamente, e o mundo em que a gente vive. E esse amor que nasce, logicamente, da Santa Missa. É aí onde constantemente Deus, em forma de pão e vinho, nos é entregado. Deus se entrega debaixo dessas duas espécies, para que a gente também, aprendendo com a forma com que Deus faz, que a gente faça igual, que a gente se entregue pelos outros. E a nossa entrega não deve ser condicional. Eu me entrego por essa pessoa porque essa pessoa não me ofende tanto. Eu me entrego por essa pessoa porque essa pessoa não é tão insuportável. Essa não é a forma com que Deus ama. E logicamente que não é fácil amar uma pessoa assim. E por isso que Jesus Cristo vai falar, sem mim nada, vocês não podem fazer nada. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente não tem a força, porque não parte de nós. A única coisa que parte de nós é os nossos pecados, as nossas limitações e as nossas imperfeições.
E a essas limitações, a essas imperfeições, a esses pecados, Deus vem trazer essa cura. Deus vem trazer esse amor, que esse amor é o que faz com que a gente seja puro, é o que faz com que a gente seja agradável aos olhos de Deus. Mas diante dessa realidade, a gente pode, como Judas, dizer, não quero, tenho coisas mais importantes. O dinheiro para mim importa mais. As relações com outras pessoas, as relações sociais, o meu trabalho me importa muito mais. E assim, a gente vai nos tapando, assim como Adão, que estava pelado depois do pecado, viu a sua desnudez, o que Adão fez? Se tapou com essas folhas. Oposto ao movimento que acontece com a videira. A videira, quando dá o seu fruto, o que tem que fazer? Eu vou tirar tudo aquilo que faz com que a seiva não chegue diretamente nesse fruto. Então, vou tirar todas as folhas. Essa videira vai ficar nua, para que a seiva, toda a proteína, toda a energia vai diretamente para o fruto, para que assim seja um fruto grande, saboroso, deleitoso aos olhos. E é isso que o Antônio está falando com relação a esse podar, tirar. E não necessariamente são coisas ruins que Deus tira. Às vezes Deus também tira coisas boas. E por que Deus tira coisas boas? Porque essas coisas estão impedindo que eu possa me relacionar com Deus mais profundamente. Eu estou fazendo dessas coisas o meu próprio Deus. Então é necessário nesse processo de poda que o Pai vai fazendo, que Deus vai nos desnudando. Que Deus vai fazendo com que a gente cada vez mais vá recebendo essa seiva, que é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. O Espírito Santo que é comparado com essa alegria. O Espírito Santo é aquele que nos traz a alegria. E nesse processo de poda, nesse processo de limpeza que Deus Pai vai fazendo, assim como fez com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro a ser podado. E essa poda termina na cruz. Desnudo, todo sangrento. E ali ele dá o fruto mais deleitoso aos olhos de Deus. Ali ele dá o fruto que corresponde ao que São João fala aqui, a glória de Deus. A glória de Deus está aí. Que eu ame os meus irmãos, que eu seja capaz de dar tudo pelos meus irmãos. Então, esse processo de poda é para que a gente possa nos transformar e ser outro Cristo. E, como vimos, como bem disse Franciel ao princípio, que este contexto que Jesus fala, dá essa espécie de homilia, é justamente a Santa Ceia, a última ceia do Senhor, onde ele institui a Santíssima Eucaristia. E que alimento ele pega como aquele onde ele vai esconder aí de trás. Justo o vinho, onde passaria a transformar no sangue dele. E o vinho vem da onde? Vem da uva. Só que para que vocês saberem como vemos, para que tivesse esse vinho, o processo da uva para chegar no vinho foi bastante grande. Desde o colher, desde o amassar, desde quando saiu aquele suco desse vinho, dessa uva, fermentar até chegar ao ponto que foi a tornar o vinho e depois, obviamente, Jesus transformar em sangue dele. Tudo isso nós vemos o quanto que aos olhos humanos seria como um sofrimento se a uva pudesse falar e sentir as dores do processo para chegar a ser vinho. Assim nós, para dar o sabor à vida das pessoas, devemos ser podados. Mas nós só poderemos ver essa poda quando nós estamos unidos a Cristo. Por isso que quero também que vocês não tenham uma má impressão do que nós falamos que não, então eu vou continuar no pecado, vou continuar nos erros e Deus vai me amar até o fim da vida. Não é essa a nossa visão que queremos que vocês tenham. O que queremos que vocês tenham claramente é que o amor de Deus é incondicional, se estamos em pecado ou em graça. Ou seja, se estamos maus ou bons. Deus nos ama sempre. O que nós faremos, uma vez que reconhecemos esse amor, é natural
de que nós buscaremos tirar aquilo que vemos que não está agradando a esse Deus que tanto nos amou. Por isso que, terminando já essa meditação, vemos o quanto é saudável, o quanto é sublime a visão de Deus para conosco. E o que nós devemos, ou qual é a nossa atitude, mediante essas pausas que Ele nos faz. Por isso que, mediante essa visão desse Deus que nos ama incondicionalmente, devemos nós estar, por assim dizer, preparados para quando vier essas pausas, mas mais do que isso, a maior graça é que nós estejamos sempre unidos a essa videira verdadeira que é Jesus Cristo. É isso, e aqui com uma frase de São João da Cruz, ele fala que o amor nos transforma no ser amado. Nesse sentido de que, não sei qual é a condição que você está hoje, irmão. Talvez muitas das pessoas que possam estar vendo esse vídeo estão em uma condição de pecado. Tem muitas pessoas que estão numa condição de alcoolismo, estão numa condição, não sei. Traga à sua cabeça em que condição você se encontra no dia de hoje. E agora você também traz à sua cabeça essa imagem de São Francisco beijando esse leproso. Esse é o movimento que acontece hoje. Deus toca, Deus beija as suas lepras. Em que sentido? Que Deus te ama como tu é. E como eu volto a repetir a frase de São João da Cruz, a partir do momento que Deus te ama e você devolve esse amor a Deus, você vai querer se transformar no ser amado. Você vai querer ser como Deus. Então, não é a partir de uma não aceitação da sua condição. É o amor que Deus tem por ti que faz com que você queira ser diferente. E é totalmente diferente. Porque se você não aceita a sua condição de pecador, isso é simplesmente o que você tem para oferecer a Deus. Porque tudo de bom que você tem foi Deus que te deu. A única coisa que você pode oferecer para Deus hoje é os seus pecados. Mas se você não se aceita, se você não aceita a condição que você é, pecador, leproso, é impossível que Deus te dê esse beijo, porque você não reconhece a sua condição. E um momento em que você reconhece a sua condição e que você contempla essa beleza dessa pessoa que está te amando, que está te beijando, que é nosso Senhor, você quer se transformar em outro Cristo. Então, é um movimento. O movimento que deve ser gerado é: Deus te ama e porque Deus me ama, eu quero amar também a Deus. Então, quero sair dessa condição. Quero sair dessa condição de egoísmo. Quero sair dessa condição de escravidão. Quero ser uma pessoa livre. Quero ser capaz de amar. Quero ser capaz de amar como nosso Senhor. Então, só o amor tem poder para fazer com que as coisas mudem. Só o amor pode nos transformar. E aqui a gente se depara com a única coisa que é impossível para Deus. A única coisa que é impossível para Deus é fazer com que você o ame. Deus não pode obrigar, Deus não pode romper com a tua liberdade. Você deve querer amar a Deus e pedir: ô Senhor, coloque em mim esse desejo de querer te amar. Me tire desse egoísmo. Ô meu Deus, não deixe que eu fique nessa escravidão. Não deixe que eu fique fechado em mim mesmo. Que eu seja capaz de amar também ao meu próximo, a pessoa que está ao meu lado. E se você começa em um ato pequeno, mas constante de amor e aceitação à pessoa que está do seu lado, claramente a gente vai tirar muitos frutos dessa relação. E aí, vamos terminando com hoje o exemplo desse que hoje celebramos, dia 28 de abril, dia de São Luís Maria Guion de Montfort. Esse santo que amou incondicionalmente, ou seja, chegou a ser imagem, semelhança do próprio Jesus Cristo. Ele que amou de modo particularissimamente a Virgem Maria e ensinou a tantos, a Franciel, a mim e a tantos que eu conheço, a amar a Virgem Maria de modo, por assim dizer, quase sobrenatural, mais além das forças humanas. E que, a exemplo dele, nós possamos também ter esse amor incondicional. Não parar nos defeitos das pessoas para amá-las,
assim como Deus não parou nos nossos pecados, defeitos para nos amar. Que possamos fazer o que diz uma frase: amor com amor se paga. E assim ficamos por aqui. Espero que possa esse vídeo ajudar a vocês e que cada vez mais vocês possam estar crescendo nessa gestação e nascer um outro Cristo. E pedimos a vocês também que possa publicar esses vídeos, possa dar o like, possa também convidar outras pessoas para participar ou ver esses vídeos. É isso, amados irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê muita força para que a gente possa viver com essa alegria que nasce dessa relação profunda com Deus. É isso, fiquem com Deus. Um forte abraço.